Boa noite a todos, que nós possamos estar na paz de Jesus. O nosso encontro de hoje vai versar sobre uma correlação entre três temas que nos parecem muito oportunos. O primeiro deles é a lei divina, o segundo deles é a caridade e o terceiro é a consciência. Vamos ver se nós conseguimos tecer algumas ideias aqui sobre essa questão. A referência, de que toda a lei, todos os profetas estão contidos em 2 mandamentos que nos dizem, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos, é uma frase bastante simples, mas que talvez mereça de nós alguma análise. Se não, pensemos o seguinte: quando se diz ama a Deus e ama o teu próximo, essa frase ela tem uma construção imperativa. Ela está nos dando uma direção, dando uma ordem. Ela se refere a apenas 3 atores: Deus, o tu, e o próximo. E ela só trabalha com um único verbo. Qual é? Nessas 2 sentenças só tem um único verbo: é amar. Então, olha que coisa interessante. A lei divina, em toda a sua extensão, ela só precisa de 3 sujeitos e um verbo. Mas ela cria também uma condição. Ela diz: ama a Deus sobre todas as coisas, acima de qualquer outra coisa, apesar de qualquer outra coisa. E diz: ama o próximo como a ti mesmo. Então ela nos dá 2 medidas. Uma medida em relação a Deus como referência acima de qualquer outra. E nos diz que a medida de amar o outro é a nossa própria. Essa é a questão central que Jesus explora em toda a sua vivência e é aquilo que é a base da doutrina espírita. Mas podemos também seguir adiante e olhar lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, quando ele fala, Kardec organiza a obra para trabalhar sobre as leis morais. A primeira lei, o primeiro capítulo, na realidade, dessa parte é sobre a lei divina ou natural. E lá na pergunta 621, se pergunta: onde está escrita a lei divina ou natural? E a resposta é na consciência. Então, como é que a gente associa essa questão da lei divina ou natural com essa resposta que está lá no Livro dos Espíritos? Para melhorar um pouco ainda a questão, vou lembrar o que está escrito na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Lembrando, que o lema que se estabeleceu para a doutrina espírita, que nós conhecemos muito bem, é uma frase muito simples que diz assim: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do centro espírita, não é fora da doutrina espírita, é fora da caridade. E é curioso, porque caridade qualquer um pode fazer. Então, Kardec pergunta aos espíritos qual é o sentido, verdadeira acepção de caridade segundo os ensinamentos de Jesus. E a resposta é mais ou menos assim, que a caridade ela é constituída de 3 elementos: a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, teoricamente, com essas 3 referências, nós todos estamos convidados a cumprir a lei divina e sermos felizes. Talvez, de alguma maneira, pensemos ou nos preocupemos em pensar por que a gente não consegue fazer isso direito. Então, vamos lá. Existe uma palavra importantíssima nessa história, que é o verbo. O verbo sempre diz o que a gente faz. E o verbo da lei divina qual é?
é o amor. Então, quando a gente olha o amor na manifestação divina, esse amor tem uma dimensão que a gente, né, à medida que evolui, passa o tempo, mal a gente consegue entender. Mas esse amor que nós, né, enxergamos como uma manifestação da vontade de Deus, ele é, na realidade, algo que permeia toda a criação. Qualquer coisa que nós olharmos que esteja associado a Deus, sempre é uma manifestação de amor, mas de um amor que nós só muito paulatinamente conseguimos entender. O maior exemplo do amor de Deus para nós, na verdade, é a natureza. E quando a gente olha a natureza, a perfeição como essa natureza é construída, em geral, nós observamos de uma maneira muito lógica, né, que quem fez isso com esse grau de beleza, né, com esse grau de perfeição, de harmonia, né, é alguém muito especial. E ao fazer isso, fez algo também muito especial. Da mesma maneira que a gente passa por uma obra feita por uma pessoa, um bordado, uma pintura, uma rodovia, um automóvel, se maravilha com a qualidade daquele trabalho e diz: nossa, mas como essa pessoa, né, como o autor, o artista produziu isso. O cara tem muito amor pela arte para fazer isso. Por quê? Porque aquilo é uma doação. Então, quando a gente olha o amor de Deus na criação, a gente pensa nessa força criadora que nós mal conhecemos. Mas já conhecemos, ainda que mal. Por quê? Quantas coisas nas nossas vidas nós amamos de uma maneira muito relevante? As pessoas próximas de nós, as causas. Então, esse amor também é alguma coisa que está dentro de nós e nos move na direção da ação da mesma maneira que o amor divino. Só que Jesus, né, ao explorar esses mandamentos, ele salienta para nós duas referências: amar a Deus acima, né, de qualquer coisa e amar ao próximo como a si mesmo. Essas duas medidas fazem toda a diferença para nós. Agora, entra uma questão que nós precisamos pensar. Qual é a condição essencial para nós amarmos? Ninguém se arrisca? O verbo amar, ele tem uma condição muito interessante. É um verbo, né, que pede um objeto. Ninguém diz assim: eu amo. As pessoas ficam esperando aquela coisinha, né, aquele complemento que vem depois, que é o quê? O objeto, né? E é direto. Você ama o quê? Ou quem você ama? Então, o verbo amar, ele é sempre uma construção, uma ação que envolve um indivíduo e um objeto do seu amor. Não existe o amor pelo amor. Existe o amor como algo que é direcionado a alguém. Então, temos o problema. Se eu for perguntar para você que está sentado aí, né, no fresquinho, e te perguntar: você ama? Você vai possivelmente dizer sim ou não, mas pensando num objeto. Não tem como nós respondermos essa pergunta sem dizermos o objeto do nosso amor. E aí uma pergunta essencial: eu posso amar o que eu não conheço? Não. Nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. A construção do amor, ela se dá diante de um objeto concreto. Nós temos a capacidade de amar, mas nós só amamos quando amamos alguém ou alguma coisa. Então, esse amor que está no mandamento, ele é um amor direcionado a alguém. E eu preciso conhecer para amar. Aí é que entra a questão estratégica para a nossa discussão. A gente para essa pergunta e se pergunta uma outra. Olha, os espíritos dizem, na pergunta 621, que a lei divina ou natural está escrita na consciência. Aí eu imagino que algumas pessoas fantasiando, lembram lá dos filmes que falam, né, do Velho Testamento, que vem um raiozinho e escreve na pedra. Então a gente imagina assim uma linha de produção, que o espírito, né, sai da fábrica e aí vem lá um bracinho, né,
queima lá a EPROMzinha dele, se fosse um computador, e imprime o código da lei divina. Tá lá, não tem como tirar. Será que é assim? Isso é uma metáfora, né? Por quê? Precisamos responder uma outra pergunta ainda antes de voltarmos à primeira. O que é consciência? Consciência está associada ao sentido do conhecimento. Então, nós temos a consciência a partir daquilo que nós conhecemos. E a lei divina ou natural está escrita nessa consciência. Mas, quando a gente ouve isso, pode ter a sensação de que a providência divina pegou um código completo, como se fosse um impresso, colocou lá na consciência. A qualquer instante a gente aperta aqui um botãozinho, abre um hiperlink e lê lá. Ah, é assim que funciona. Não é assim que funciona também. Então, vamos pedir socorro a Joana de Ângeles para nós falarmos um pouquinho sobre essa questão da consciência que é estratégica para nós. Por quê? Joana de Ângeles, né, em diversas obras, mas particularmente numa obra chamada Homem Integral, tem lá uma página 1, 2, 3, que ela fala, e é 1, 2, 3 mesmo, não é brincadeira, que ela fala, na realidade, na questão do nascimento da consciência, surgimento da consciência. E o que ela vai explorar nesse texto? Ela mostra como é que nós, como seres, particularmente o ser humano, né, temos esse atributo que é o da consciência. Então, se nós pegarmos uma criança pequenininha, que nós sabemos que é um espírito encarnado, né, que está utilizando um corpo, né, mas que já teve outros, essa criancinha, ela aos poucos, através do seu comportamento, da sua interação com os outros, ela vai perceber que existe, vai perceber que ela é diferente do outro, ela vai perceber uma série de questões, e essa percepção só aumenta de tal maneira que adiante ela vai construir os traços da sua personalidade, da sua individualidade. Essa consciência é que faz com que ela saiba que ela é ela e que o outro é o outro. E também, nessa discussão de consciência, que é baseada na visão da psicologia, no caso da quarta força, ela vai construindo, né, o indivíduo vai construindo essa consciência na interação que tem com os outros, na interação que tem com aquilo que lhe afeta e, eventualmente, com as questões que ela traz, né, de uma memória profunda que a gente provisoriamente poderia chamar de inconsciente. Então, o que essa consciência faz conosco? Ela nos ajuda a entender quem somos, quem é o outro, quem é o meio que está em torno de mim, o que me faz feliz e aquilo que não me faz feliz. É essa consciência a base de todas as nossas escolhas. É essa consciência a base da nossa ética, porque ela nos dá a percepção daquilo que nós fazemos e das consequências que aquilo que nós fazemos tem para o outro, da mesma maneira que nos permite perceber as consequências do que os outros fazem para nós. Então, a consciência, ela é uma atribuição, ela é uma capacidade do espírito humano, mas ela é uma construção afetiva, social, que nós fazemos na interação. E essa interação precisa também daquela figura poderosa que é o outro. Então, nós só somos o que somos porque temos consciência. Quando a consciência, né, esse processo de formação da personalidade sofre algumas distorções, algumas limitações, nós vamos encontrar indivíduos que apresentam comportamentos que são difíceis de nós entendermos, porque muitas vezes são caracterizados pela crueldade, pela insensibilidade, por uma indiferença extrema, ao ponto de alguém dizer: puxa, mas como é que fulano faz isso? Não tem consciência? Não. Ele não dispõe dela nesse momento. Então, existem muitos mecanismos em que nós criamos distorções para o funcionamento dessa consciência. Alguns deles são caracterizados pelas patologias, né, digamos assim, do comportamento que algumas pessoas apresentam. E isso não tem nada a ver com inteligência. Eu posso ser uma pessoa extremamente inteligente, né, e demonstrar quase que uma ausência de consciência no sentido ético e moral, no sentido afetivo.
E existem muitos casos, né, de certas patologias que são exatamente isso. O indivíduo tem uma inteligência extraordinária, mas é de uma crueldade sem parâmetros. Por quê? Ele não tem consciência do senso moral. Para ele, esganar uma criança é a mesma coisa que jogar um copo d'água no chão. Ele não sofre com isso. Isso é uma patologia. Por que isso acontece é uma boa discussão para a gente pensar, né, no campo da psicologia e no campo da reencarnação. Mas aonde nós queremos chegar? De novo, a percepção que eu tenho, ela é uma construção dessa consciência. Então, repara, quando a gente chega e diz lá, ou lê no Livro dos Espíritos, que a lei divina está escrita na consciência, que consciência é essa se ela é uma coisa que é construída, que ela é modificada, que ela é alterada? Poderíamos pensar, então, que cada estado nosso de consciência permite uma leitura diferente da lei divina ou natural. E é exatamente isso que acontece. Então, nós temos a intuição dessa lei divina ou natural desde a nossa criação como espíritos. Mas nós vamos elaborando essa consciência à medida que vamos evoluindo e vamos fazendo uma reinterpretação, uma atualização dessa percepção da lei divina à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos nos tornando pessoas com outra percepção de nós e do outro. E aí nós vamos perceber muito claramente que as nossas próprias manifestações de amor, em épocas da humanidade em que nós éramos indivíduos mais grosseiros, indivíduos mais próximos da fronteira da animalidade, da barbárie, as nossas manifestações de amor, a nossa percepção do outro, eram completamente diferentes da que nós encontramos hoje. A nossa reação a uma ameaça, a uma agressão, né, quando nós nos aproximamos da barbárie, é muito parecida com a do animal. O intuito é de destruir. Hoje, quando a sociedade percebe que um companheiro tem dificuldades de comportamento ou se equivoca, o grande projeto da sociedade é reeducar, é ressocializar. Se isso é feito de maneira eficaz pelas instituições, né, pelas pessoas que se ocupam disso, isso é uma outra discussão. Mas o princípio, que no passado era exterminar aquele que tinha um comportamento desviante, hoje não é essa a ideia. A ideia hoje é recuperar aquela pessoa. Então percebam como a nossa consciência a respeito de quem sou eu e de quem é o outro norteia de maneira completamente diferente as nossas escolhas e as nossas atitudes. Quando a gente fala, né, sobre a lei divina ou natural, da mesma maneira, quando a gente olha para a natureza numa condição primitiva, né, o trovão, por exemplo, é para nós uma deidade que nós tememos, porque a ignorância nos assusta. Hoje, quando a gente olha o equilíbrio de uma galáxia e vê as equações, né, diferenciais que estão associadas a isso, a gente, né, diz assim, nossa, que obra de arte. Mas eu preciso entender aquela galáxia não mais apenas como uma luz que brilha no céu, mas eu entendo aquilo como, né, uma perspectiva da astrofísica. Da mesma maneira que quando no passado nós tínhamos uma pessoa doente, podia ser a maldição dos deuses. Você pode ter diagnóstico e as terapias adequadas, mas ainda assim a harmonia do corpo humano é uma coisa que nos fascina. Então reparem como a própria leitura, né, da natureza, onde nós podemos ver uma manifestação da criação divina, ela vai se, né, reconstruindo, vai se refazendo à medida que a nossa consciência vai ampliando. Então esse processo de conhecimento faz com que a nossa leitura, né, da lei divina ou natural vá se modificando. E quanto mais, né, seja avançado o nosso desenvolvimento intelectual e moral, mais diferente e sofisticada, ou mais completa, vai ficando a nossa leitura da lei divina ou natural. Agora, o que isso modifica em relação ao primeiro e ao segundo mandamento? Modifica na questão do amor e modifica na questão das medidas. Então, vejamos. Se o conhecimento e a consciência que nós construímos na relação com o outro, no aprendizado, né, milenar que vamos tendo como espíritos, faz com que nós enxerguemos a natureza, as leis divinas e a nós mesmos de uma maneira cada vez mais ampla, quando eu falo na ação do amor que tem como objeto Deus, esse amor, né, daquele que olha a criação e percebe, né, o poder que está por detrás dela, a beleza da criação, esse amor a Deus vai ser diferente.
E esse amor não é um amor contemplativo, é um amor operativo. Amar a Deus não é simplesmente adorar a beleza da criação, mas é nos entregarmos a ela e nos integrarmos a ela. E à medida em que nós nos tornamos e percebemos que somos criadores, esse amor muda. Vou dar um exemplo bastante concreto. Nós hoje, na humanidade de uma maneira geral, estamos vivendo uma crise do nosso sistema produtivo, do nosso estilo de vida. E existe uma discussão muito severa em diversos campos da ciência sobre a questão da sustentabilidade do planeta. O que isso significa traduzindo em miúdos? Né? Da mesma maneira que você tem uma conta no banco, se você tirar dinheiro de lá numa proporção maior do que deposita, chega uma hora que as suas contas não fecham e você não consegue sobreviver. Da mesma maneira que uma empresa, né, que não tem material para produzir, não consegue vender, a Terra, como uma grande entidade, ela tem limitações. E a maneira como nós estamos usando os recursos naturais e devolvendo rejeitos ao planeta, parece, né, levar a Terra para um processo de falência. Então, olhe como nós, que no passado éramos simples usuários dos recursos naturais, nós agora começamos a desenvolver um outro tipo de ação, preocupados, porque agora nós somos gestores da Terra, da mesma maneira que cada um é das suas finanças particulares. Então, se antes a minha ação com a natureza era contemplativa, ou predatória, ou exploratória, hoje eu percebo que eu faço parte da natureza e que, se eu não tomar conta dela, né, eu estou destruindo. Então, olha como é que o conhecimento muda a minha ação. E nós poderíamos dizer, né, poeticamente, que nós estamos aprendendo a amar a Terra de uma outra forma, ou cuidar dela com outra preocupação. Da mesma maneira que, à medida que você evolui, né, como um indivíduo maduro, você desenvolve um outro cuidado pelas pessoas, pelas coisas. Em geral, por exemplo, as crianças, quando brincam, né, têm um movimento muito focado no que fazem. E se elas esbarrar num vidro desse, é um acidente que para ela não tem referência. O adulto já não faz isso. Imagina a gente chegar aqui, dar um safanão e quebrar esse jarro, né? Constrangimento. Isso para nós é um zelo. A gente passa a ter um respeito, uma leitura diferente das coisas, porque o conhecimento gera um outro sistema de valores. Então, essa construção, né, desse amor a Deus, à medida em que nós vamos ampliando a nossa consciência, quer através do amadurecimento afetivo, psicológico, do desenvolvimento da ciência, das artes, nós vamos fazendo uma releitura da existência e nós passamos a olhar a natureza de uma outra forma. Mas também começamos, naquela questão do amor ao próximo, a ter conosco um tipo de atenção que outras criaturas em situação mais bruta não têm. Nós hoje temos uma leitura das nossas limitações de saúde, ou deveríamos ter, né, das nossas limitações sociais, das nossas implicações, que nos obriga a ter conosco um cuidado que na antiguidade, por exemplo, não se tinha. Significa dizer que a nossa autoconsciência, consciência de nós mesmos, nos obriga a agirmos para conosco de uma maneira diferente. Olha o amor sendo diferente. E no instante em que nós começamos a nos envolver com os outros e ter com o outro, né, uma relação de pertencimento, como acontece com a família primeiro, depois com a humanidade ampliando-se, nós também temos uma relação com o outro diferente. Quem é que cuidaria de si e deixaria, por exemplo, um filho pequeno ao léu? Quem fizer isso, à luz dos que observam, vai dizer: mas essa pessoa não tem consciência, como é que ela deixa uma criança exposta ou vulnerável? Por quê? Porque nós, que presumidamente temos consciência, não aceitamos aquele tipo de atitude. Por que não aceitamos? Porque para nós fere o sentido daquilo que é razoável. Uma criança, por exemplo, não está sendo atendida, ou um idoso, ou alguém que está doente. Isso só acontece porque nós temos essa percepção. Na Idade Média, uma criança pequena era entendida como um adulto, como se fosse um anãozinho. Isso parece tão distante, tão duro, tão absurdo, que quando eu falo isso, eu olho nos olhos das pessoas e eu vejo assim, não, né? Mas era assim.
e os processos de educação, de saúde, etc., eram rudes, né? A mortalidade infantil, o nível de maltrato da infância na Idade Média é um negócio assustador. Por quê? Porque imagina você pegar uma criança de 6 anos e imaginar que ela é um adulto em miniatura. Isso não é um imaginar assim para fazer uma fantasia, um teatrinho, não. No cotidiano, como é que essa criança vai ser tratada? Hoje isso parece um absurdo, mas foi preciso, né, que vários indivíduos iluminados pela providência divina e a experiência da sociedade mudasse essa paisagem, para nós pensarmos na criança como um ser em desenvolvimento, que é frágil, que precisa de atenção, de ajuda, de carinho. Várias perspectivas da pedagogia vieram para mexer com isso, várias perspectivas da sociologia, da psicologia, para nós podermos olhar a criança de uma outra maneira. Não esbarrei no jarro, mas acertei o microfone. Bom, então, o que acontece com essas situações? Nós vamos mudando completamente as relações. Por exemplo, né, no início da Revolução Industrial, homens, mulheres, velhos e crianças trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia numa fábrica. E não era apertando o botão de computador. Quando parasse de trabalhar, não ganhava salário e morria de fome. Bacanas, né? Quem vive hoje no regime da CLT, com todas as suas restrições, quando pensa nisso, o camarada não tinha 13º, não, a aposentadoria era a morte. Hoje, quando você pensa nisso, isso é de uma violência enorme, mas a sociedade inglesa da época, que era a referência, viveu assim durante boas décadas, se não um século. O que mudou? A percepção de que a sociedade não pode viver assim. A consciência se estabeleceu de tal maneira que as pessoas agissem de outra forma. Olha o amor, a relação minha com o todo, minha com o grupo, minha com a sociedade, sendo modificada pela consciência. É a ação de tratar o próximo, né, de uma certa forma, na mesma medida que nós nos tratamos. De amar ao próximo, de agir em relação ao próximo, da mesma maneira que nós gostaríamos ou agiríamos em relação a nós mesmos. Então, essa construção vai o tempo inteiro nortear a nossa leitura da lei divina. Quando a gente fala da lei divina, a gente olha isso numa perspectiva da crença e da existência de Deus. E acha que essa regra vale para isso. Mas se nós pegarmos uma pessoa que provisoriamente seja autenticamente materialista ou agnóstica, a regra vale para ela também. Por quê? Porque no instante em que a consciência dela se desenvolve, ela percebe as consequências daquilo que faz, as consequências do que faz em relação à natureza e à sociedade, e mesmo materialista, ela modifica a sua conduta em função do que aprende. Não confundamos, porque o indivíduo pode ser materialista e pode ser perfeitamente ético, uma pessoa honesta, generosa, né, um homem de bem. Só não vai fazer isso em nome de uma perspectiva, né, de natureza espiritual. Ele vai fazer isso segundo um outro sistema de valores. Então, não confundamos o materialismo, né, com um automatismo na direção de uma conduta de vida infeliz. O materialismo muitas vezes leva os indivíduos ao desespero, ao consumismo, uma série de manifestações. Mas existem muitas pessoas que são materialistas, né, e defendem uma ética rigorosa em relação ao próximo e se pautam assim a vida inteira. Por quê? Porque tem consciência. Essa é que é a questão. Então, essa consciência é o aspecto-chave que diz quem nós somos e diz como nós nos relacionamos com os outros. Ela vai fazer com que a Deus, acima de tudo, que tudo é esse? São as outras coisas que eu estou usando, que eu estou vivendo, que eu estou compreendendo. E ao próximo, como a mim mesmo. Como esse a mim mesmo? Eu preciso também, né, evocando aqui o que o companheiro disse, eu desenvolvo uma ação em relação a mim, um amor, uma ação em relação a mim. E essa relação me faz aprender. E eu começo a fazer isso em relação aos outros. Muitas vezes até equivocadamente, né? Eu gosto de uma coisa, eu acho que me faz bem e eu quero fazer com ela, né? Ou para ela. E ela acha isso inaceitável, né? Quantas pessoas brigam por causa disso? E um diz assim para o outro, mas eu não sou você, eu não gosto do que você gosta. O que é bom para você não é bom para mim. Tem esse outro lado. Mas esse aspecto nasce do quê? Da nossa ainda limitada consciência de perceber que o outro, né, não é como nós somos.
Vindo agora para a questão da caridade, entra de novo aquela pergunta, diz assim, benevolência para com todos. A palavra benevolência, né, vem de benevolo, que é o desejar o bem, querer o bem. Então, né, quando a gente pensa nisso, nós podemos pensar, por exemplo, nas grandes figuras da humanidade que de uma maneira, né, sacrificial se doaram pelos outros. E tem várias figuras queridas aqui no planeta que fazem isso. Mas, na verdade, quando eu passo por ela de manhã cedo e digo assim, bom dia, eu estou sendo benevolente, porque eu estou desejando que ela tenha um bom dia. Então, existem muitas manifestações de benevolência. A maioria dos processos de cortesia social são processos que podem ser de benevolência. Então, a benevolência é um ato de querer o bem do outro. O ato de querer que o outro esteja bem, sem maiores compromissos. Mas ele pode ser tão profundo, esse desejo do bem, e tão intensa a sua ação, quanto nós queiramos ou quanto nos dite a consciência. Então, no instante em que eu conheço o outro, e eu sinto a necessidade que o outro tem, as dificuldades que ele tem, desejar o bem para ele vai demandar de mim uma ação. Então, de novo, como é que eu posso desejar o bem se eu não conheço para quem? Quem é esse alvo do meu desejo do bem? No instante em que esse alvo se aprofunda, nós, ao desejarmos o bem, vamos cuidar. Vamos entregar a ele aquilo que ele precisa para estar bem. E é assim que a gente faz com as pessoas próximas, as pessoas que nos são queridas, ou as pessoas que são objeto da nossa atenção na casa espírita, na via pública, na vizinhança, no exercício profissional. Quando um profissional de saúde atende um paciente, qual é o propósito dele? É que aquele indivíduo que está com um problema receba o encaminhamento correto para ele ficar bem, para ele alcançar o estado de bem-estar. E como é que ele faz isso? Profissionalmente, através de um diagnóstico, que é um mecanismo, né, sistemático de examinar, verificar o que a pessoa pode apresentar de problemas de saúde e dar a ele a atenção médica necessária, dar a ele depois a atenção farmacêutica necessária para que aquele indivíduo, se for o caso, esse é o caminho, né, ou outra terapia qualquer, se ele fique bem. Como é que ele pode fazer isso sem o conhecimento? Só muito limitadamente. Como é que eu posso atender uma criança, educar uma criança, se eu não reconhecer nela um indivíduo com certas características que eu preciso estimular, que eu preciso fortalecer e outras que eventualmente eu preciso inibir através da educação moral? Sem esse conhecimento não tem como fazer isso. Então percebam que o princípio da caridade ele é fortemente dependente do princípio da consciência. Porque sem uma consciência ampliada, a nossa caridade também será reduzida. Ela será intuitiva, mas limitada. Quando nós percebemos o que acontece nas obras espíritas, muitas vezes você vem aqui à casa espírita, põe um nome num papelzinho ali para irradiação, porque você está vivenciando um processo complexo na sua casa. Aí você coloca lá e diz, meu Deus, me ajuda, que eu estou precisando. Aí vai lá um espírito visitador, ele apanha um papelzinho, chama o espírito estagiário, vem cá, meu filho, você vai lá na casa e diz o que está acontecendo. Aí o estagiário vai lá, faz um levantamento e volta. Aí esse espírito, né, que tem muita coisa para fazer, ele percebe a gravidade da circunstância e vai lá visitar. Aí você está vivendo um processo, né, complexo na relação conjugal, os filhos estão com dificuldade, existe um processo obsessivo grave. Aí, o que esse espírito faz? Enxota os obsessores, puxa a orelha do marido que está se comportando mal, dá uma sacudida nos filhos, no dia seguinte você está no paraíso. Não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque a providência divina, quando vai intervir, através, por exemplo, da ajuda de um amigo espiritual, só vai alguém que tenha a qualificação do ponto de vista da consciência para poder se apropriar de todos os problemas. Por quê? Porque muitas vezes, para poder ajudar você que fez aquele pedido, isso só é viável quando todos são ajudados de alguma maneira, cada uma na sua dificuldade. E isso só se faz conhecendo o problema de cada um.
E se nós olharmos livros de Manuel Filomeno de Miranda, os livros de André Luiz, nós vamos ver isso recorrentemente. Alguém faz um pedido meritório que está sendo atendido, mas aquele atendimento é mais amplo do que a gente percebe. E os espíritos sabem disso, e sabem que aquela ajuda só será eficaz quando todas as pessoas envolvidas, de alguma forma, alcançarem uma situação melhor. E eles agem nesse sentido. O que é isso? É o desejo do bem, é a benevolência, porque o espírito que vai lá na sua casa nunca te viu mais magra ou mais gorda, e vai lá, em nome de Jesus, te ajudar. Mas, para te ajudar, ele precisa ter uma visão do todo para poder fazer uma intervenção. E, frequentemente, quando ele, num ato de pura consciência, percebe que o que está em jogo é mais amplo do que ele pode entender, ele volta e vai pedir ajuda a alguém que seja mais desenvolvido do que ele, para dizer, olha, eu vi isso, o que a gente vai fazer? E muitas vezes a gente vê espíritos como o Bezerra de Menezes, né, e outros, dizendo assim, vamos investigar o tema. Aí eles vão fazer uma pesquisa no mundo espiritual, sem burocracia, mas para entender o contorno daquela reencarnação, para poder atender com precisão, com justiça, com amor. Então, olha como é que a benevolência, desarmada do conhecimento, ela pode pouco. Quantas vezes a gente acha que vai ajudar alguém porque quer o bem, e a gente, às vezes, depois diz assim, acho que eu fiz uma besteira. Por que você fez? Porque você não se aprofundou do processo de conhecimento. A respeito disso, a parábola do samaritano, ela é eficaz, né? Por quê? O que o samaritano fez? Ele vai lá e vê uma pessoa escoriada, vê as necessidades dele, avalia e toma providências compatíveis para aquela pessoa se atender. Qualquer um que passasse ao largo podia ter pena, que Deus ajude esse infeliz. Mas se ninguém for lá se envolver, ter conhecimento do problema, não tem como ajudar. Então, o que a consciência faz conosco? Faz com que nós, ao desejarmos o bem, nós operacionalizemos esse desejo com o conhecimento, com a consciência, procurando conhecer o outro e também conhecer as nossas possibilidades e limitações, como faz aquele espírito aqui da historinha que eu contei, para poder atuar no limite das suas possibilidades e sem constrangimento, procurar ajuda quando as suas possibilidades não parecem ser suficientes. Aí nós vamos para o segundo problema, indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência é uma expressão que significa dizer não dar valor, né? Relevar. É uma coisa diferente de perdoar. A indulgência faz com que você, né, diga assim, bom dia, e o senhor está lá pensando, né, em alguma coisa. E aí eu percebo que o senhor não ouviu, e eu digo, bom dia, aí você, bom dia. Eu não vou ficar ofendido porque ele não me respondeu, eu simplesmente percebo que ele não me ouviu. Então eu relevo esse fato e chamo ele de novo. Então, o que a indulgência faz? A indulgência faz com que nós observemos que os outros são imperfeitos e que nós lidemos com isso com naturalidade. Por exemplo, né, você chega lá no quarto do seu filho que tem 8 anos de idade, ou 7 ou 6, e diz assim para ele, olha, você vai arrumar o seu armário, porque isso está uma bagunça. Daqui a meia hora eu volto para fazer uma inspeção. Isso funciona. Aí você volta lá. Aí ele diz assim para você, eu arrumei tudo, papai. Você vai abrir os armários, né? Tem que fazer aquela expressão facial do médico que está olhando o paciente terminal, mas não pode dar a entender, né? Com aquela cara, realmente, você arrumou. É óbvio que ele não vai arrumar isso como você arrumaria, mas ele arrumou do jeito dele. Então, se o teu projeto é educá-lo, você tem que lidar com essa indulgência, da mesma maneira como qualquer pessoa que está aprendendo vai errar muito, até que erre menos. E quem sabe tem que ter indulgência, generosidade para poder ensinar, porque ninguém, né, sem errar vai aprender. Mas como é que eu vou descobrir qual é a imperfeição do outro, qual é o limite do outro, se eu não o conhecer? Não tem saída. Então eu só posso ter indulgência quando eu percebo a limitação, a fragilidade, a ignorância, a dificuldade moral. Quando eu não tenho esse conhecimento, quando eu não tenho conhecimento desse fato, eu ajo como tantas vezes a gente age, que vê uma pessoa fazendo uma besteira, né, e a gente fica aborrecido, e recrimina, critica. Quando você vai conhecer a história do indivíduo, você diz, meu Deus, que injustiça que eu fiz. Por quê? Porque você julgou a ele
com informações incompletas, com conhecimento indevido. E isso cria problemas enormes. Se você pudesse voltar atrás, você não teria feito aquilo. Isso é o quê? Isso é o desconhecimento do outro. E, finalmente, a questão do perdão das ofensas. Quantas vezes nós ficamos mortalmente ofendidos, né, por alguma coisa que nos dizem ou que não nos dizem, e a gente gostaria de ouvir, por coisas que nos fazem ou que não nos fazem. E aí alguém chega para você, placidamente, e diz assim: eu não entendi, por que você ficou tão aborrecido por causa disso? E aí você, naquele ato de fúria quase animal, diz: como? Como você não percebeu? Se você congelasse essa cena para olhar uns 10 anos depois e olhasse, você ia dizer assim: mas de fato, por que eu fiquei tão aborrecido, tão ofendido com aquela atitude? Naquela hora você não sabe. Mas, talvez com alguns anos de terapia e outros processos, você olhando depois, você talvez pudesse dizer: porque naquela época eu me sentia muito mal em função disso, e quando aquela pessoa falou aquilo, doeu lá no fundo. Mas será que aquela pessoa falou com essa intenção? Muito provavelmente não. Então, muito frequentemente, aquilo que nos ofende e que nós precisamos perdoar, precisamos primeiro entender por que nos dói tanto, por que nos ofende tanto, porque aquilo nos incomoda tanto, quando a outros não faria diferença alguma, ou quando a mesma coisa feita por outra pessoa, para nós não causaria emoção nenhuma, mas que quando fulano faz, aí a história é diferente. Por que isso é assim? Eu só sei responder se eu conseguir desenvolver sobre mim um conhecimento, ter uma consciência que me permita perceber: olha, isso aqui é uma fragilidade e isso me ofende. Muitas vezes, aquilo que nos parece uma ofensa do outro, não é. É, na realidade, uma manifestação da ignorância, do desequilíbrio, do despreparo. Outras vezes, não. Outras vezes, é de fato uma ação meticulosa, intencional, destinada a nos magoar. Esse é o ato que precisa de perdão, os outros não precisam. Então o cidadão vai ali, manobra o carro, destrói a lateral do seu carro. Aí ele chega para você e diz assim: mil desculpas, me perdoe. Na verdade, você não deveria perdoá-lo. Não precisaria. Por quê? Só se você perguntasse: escuta, você viu meu carro e resolveu amassá-lo? Não vi, foi um acidente. Então você, na verdade, só precisa ser indulgente com a imperícia dele ao dirigir. Porque ele não quis te magoar, te ofender. Mas a gente toma como se fosse uma ofensa, terrível. Por que isso? Porque nós ainda temos muitas fragilidades e o nosso ego, o nosso egoísmo predomina, porque a gente não aceita a ideia de ser contrariado, ofendido, humilhado, etc. Então, essas conexões vão mostrando o quê? Que à medida que nós vamos avançando no campo da consciência, nós vamos fazendo uma releitura do processo de convívio com as pessoas, vamos fazendo uma releitura do que é a natureza, e para nós que acreditamos em Deus, do que é a lei natural, considerando Deus, porque há aqueles que não acreditam em Deus e falam em lei natural, e nós começamos a ver a relação com o outro. Mas aí entra uma questão estratégica. O que a gente faz com isso, além de uma reflexão filosófica e lógica? É aquela questão essencial. Por que eu sofro? Por que eu me sinto desencaixado da vida que eu tenho? Seja na família, seja no trabalho, seja na questão política, seja comigo mesmo. Por que eu não sou feliz? Por que as coisas não funcionam comigo, eu acho? Por que os outros não gostam de mim ou determinadas pessoas não gostam de mim? Por que eu gostaria de ser de um jeito e eu não consigo? Por que eu nasci nessa família aqui e não naquela outra que eu seria tão feliz? Todas essas questões têm uma explicação muito razoável, que frequentemente nos contraria nas nossas fantasias. Mas essas explicações, elas só vêm do conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento que a gente precisa desenvolver. Só que, como a lei natural é muito sábia, e Jesus também foi muito inteligente com isso, Jesus tinha uma sala de aula ambulante. Todas as aulas que ele deu foi nessa sala. Todas elas. Você sabe qual é o nome dessa sala de aula ambulante?
Não, é o próximo. Tudo que Jesus fez foi explorar a relação do indivíduo com o próximo, no contexto menor, pessoa a pessoa, no contexto maior da pessoa e da sociedade, mostrando que é dessa relação que nascem as soluções e também os conflitos. Porque o próximo é o grande processo para nós criarmos a nossa consciência, é o grande processo para nós desenvolvermos a nossa afetividade e é o grande processo para nós nos transformarmos em outras pessoas, porque é o retorno que o próximo nos dá que alimenta a nossa consciência. E é por isso que a nossa construção como espíritos aqui na Terra é sempre uma construção social. A gente não consegue existir sozinho. Mas isso tem um preço a pagar. Por quê? Porque o próximo também, né, é uma escola em construção, como nós somos para ele. E ele tem muitas dificuldades, assim como nós temos. Muitas delas nós pacientemente ajudamos a construir. Então, qual é o grande projeto que a doutrina espírita nos traz? É o projeto, na realidade, desses dois mandamentos e é o processo da caridade. Por quê? Nós vamos conseguir fazer níveis diferentes de caridade em função do nosso nível de consciência. E esse nível de consciência que nós temos hoje, ele nos dá retorno, né, bom e nos dá um retorno dolorido. Em geral, o retorno bom nos estimula numa direção, né, de consolidar a mudança. O retorno dolorido nos convida a mudarmos. Nós estamos vivendo uma sociedade, né, que é uma sociedade que trabalha em tempo acelerado, em que a reflexão parece ser um castigo, o autoconhecimento uma proposta para quem está doente. Há um sentido do usufruto, do aproveitar instantaneamente tudo e todos agora. Essa perspectiva é bem o traço do momento que nós estamos vivendo no planeta. E ela nos angustia, porque todos nós somos pressionados a pactuar com isso. As coisas que você tem precisam ser trocadas amanhã. O lugar onde você trabalha, amanhã pode deixar de existir. As coisas parecem que se desmancham no ar. E isso gera uma ansiedade enorme sobre o que é seguro, o que é razoável, o que eu devo fazer, que escola eu devo colocar meus filhos, que médico que eu vou, qual é o plano de saúde que eu vou escolher. Nós estamos sempre fazendo uma série de escolhas com medo do que vamos fazer, do que vamos errar, do que pode nos acontecer. Nós, numa perspectiva como essa, nós nos entregamos a uma percepção de consciência imediatista e materialista. Por quê? Nós, na realidade, somos espíritos. Éramos e vamos continuar sendo. A encarnação é um projeto que deve ser vivido, aproveitado intensamente, porque a vida é um presente de Deus. Mas esses medos que nós convivemos, eles são medos característicos da nossa sociedade, da perda dessa referência de longo prazo, que geram ansiedades, geram depressões, geram quadros emocionais os mais diversos, geram manifestações selvagens de violência, de distonia. Por quê? Por desorientação, ou, se nós quisermos, por baixo uso da consciência. Então, todos nós temos um porão da animalidade. Se nós abrirmos mãos do nível superiores de consciência, nós continuaremos existindo e sendo guiados pelas experiências primitivas que nós tivemos. E é qualquer um perder a calma ou as estribeiras, né, que continua sendo a sua versão piorada, vira um animal feroz. Por quê? Porque ele está lá dentro. Nós já fomos assim. Então, qual é o grande projeto que nós temos hoje nessa encarnação? É a questão do conhecimento. E, sobretudo, a questão do próximo que está mais próximo de nós. Porque são esses os arranjos poderosos para que nós nos desenvolvamos. Só que nós precisamos de caridade para fazer isso. De uma caridade que funciona como um lubrificante numa máquina. Por quê? Sem esses três princípios, principalmente os dois primeiros, o desejo do bem generalizado e a questão da indulgência para com as imperfeições, nós não somos socialmente viáveis. Porque se nós formos levar a ferro e fogo, né, todas as nossas imperfeições,
formos judicializar as nossas imperfeições, nós engessamos a sociedade como uma grande prisão. Não é esse o projeto que pode acontecer, nem na escola, nem no hospital, nem na casa da gente, nem na casa espírita. A casa espírita é um exemplo poderoso desse exercício, porque nós, ao entrarmos aqui, não somos melhores do que éramos antes, mas o nosso compromisso com essas questões que nós já conhecemos é potente bastante para nós botarmos para fora uma série de coisas que são boas, talvez as melhores que nós tenhamos, e são verdadeiras. Elas só não são homogêneas. Por isso é que a gente não consegue ser o tempo inteiro como é na casa espírita. E isso é o nosso grande desafio. Mas ele vem da onde? Vem da questão do autoconhecimento, vem da questão da consciência que nós precisamos desenvolver para nós olharmos e dizermos: eu sou assim, com o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. E eu preciso trabalhar, eu preciso amar, agir. Como? Aí nós temos vários caminhos, mas em todos eles a caridade é central. Então, vamos pensar nisso com carinho para nós não imaginarmos que as leis divinas estão prontinhas aqui na nossa cabeça e que é simplesmente sair usando. Não é assim. Isso é uma construção, uma leitura nossa. Não vamos pensar que esse amor ao próximo também é um processo homogêneo, padronizado. Não é, é uma construção individualizada. E também não vamos imaginar que a sociedade em que a gente vive está desmontando, acabando, porque não é assim que funciona, mas ela vive as suas crises como o indivíduo vive também. Então é nesse sentido que nós precisamos aumentar o nosso nível de consciência. E existem muitos caminhos para isso. A doutrina espírita, através da perspectiva da filosofia, nos ajuda a conhecer uma série de questões que iluminam nossos passos. Mas nós podemos ir além. A literatura espírita é muito rica nesse sentido para nós pensarmos sobre essa questão. E, sobretudo, numa outra. O uso da meditação, o uso da reflexão, o uso da atenção com o próximo, nos faz fazer uma releitura de nós mesmos e da vida. E isso nos pacifica, nos torna pessoas mais refletidas, menos impulsivas, menos reativas e, por isso, menos sofridas. Então, fica aqui a recomendação para uma folheada nesse livrinho fino, mas muito rico, chamado O Homem Integral, em que Joana de Ângeles aprofunda essa temática. Muito obrigado, uma boa noite.